Reflexões do livro de Atos dos Apóstolos. Nosso tema de hoje: estava tudo escrito, mas eles não percebiam. Percebamos nós. Eu convido você a abrir sua Bíblia em Atos capítulo 1, versículo 20, que diz o seguinte: porque está escrito no livro dos Salmos: fique deserta a sua morada, e não haja quem nela habite, e que outro tome o seu encargo. Essas são as palavras do apóstolo Pedro, no momento em que os apóstolos estavam escolhendo aquele que seria o sucessor ou o substituto do Judas Iscariotes, que tinha se suicidado. A gente percebe logo após a ressurreição de Jesus, mas especialmente depois da descida do Espírito Santo, mas aqui ainda não tinha acontecido isso, que mudança ocorreu na vida dos apóstolos após a ressurreição de Jesus. A morte do mestre havia desestabilizado os seus apóstolos. Todos eles estavam muito tristes. Olha só o que diz Marcos 16, 10 e 11. E partindo ela, a Maria Madalena, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, estavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que tinham sido vistos por ela, não acreditaram. Olha só. Jesus tinha falado tantas vezes que ele morreria na cruz, mas ele, 3 dias depois, ressuscitaria. Mas seus apóstolos não tinham acreditado nisso. E após a morte de Jesus, daquela maneira violenta, crucificado, eles ficaram desesperados. A esperança deles foi embora. No entanto, logo após a ressurreição, nós vemos que Jesus abriu a mente dos apóstolos para que eles compreendessem que tudo o que tinha acontecido com ele, toda aquela que parecia derrota, na verdade, tinha sido a vitória de Deus sobre o diabo, a vitória de Deus sobre o pecado e a vitória de Deus sobre a morte, com a ressurreição de Jesus. E aí nós vemos lá no Lucas 24, quando Jesus está abrindo a mente dos apóstolos, olha só. Então, lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras, e disse-lhes: assim está escrito que o Cristo tinha de sofrer, ressuscitado dos mortos no 3º dia. Lucas 24, 45 e 46. No texto de hoje nós vimos que Pedro compreendeu que os 2 salmos que ele utiliza, e compreendeu que aquele salmo que tinha um contexto quando foi escrito, haveria nele um outro cumprimento que aconteceria na vida de Jesus. Por isso que há várias referências à ideia de Judas ser substituído por um outro apóstolo, com o sofrimento de Jesus. Olha só, eu vou citar alguns para nós. Os que sem razão me odeiam, Salmo 69. Citado em João 15, 25. Pois o zelo da tua casa me consumiu, e as ofensas dos que te insultam caem sobre mim. É o Salmo 69, 9, citado em João 2, 7. Por alimento me deram fel, e na minha sede me deram a beber vinagre. É o Salmo 69, 21, citado em Mateus 27, 48, Marcos 15, 36 e João 19, 28 e 29. Fique deserta a sua morada e não haja quem habite nas suas tendas. Salmo 69, 25, que é o texto que nós estamos trabalhando hoje. Sejam poucos os teus dias, e outro tome o seu encargo. É o Salmo 109, 8, também citado no texto de hoje. Tornei-me para eles objeto de zombaria, quando me veem balanço a cabeça. É o Salmo 109, 25, citado em Mateus 27, 39 e Marcos 15, 29. Então, esses 2 salmos, escritos por Davi, relatam o sofrimento de uma pessoa piedosa e justa nas mãos de pessoas malfeitoras. Davi estava em sofrimento, e a primeira aplicação provavelmente era para o próprio rei Davi. Mas ele sabia que a sua oração teria uma aplicação maior, apesar que ele não sabia qual aplicação seria essa. Mas como é que nós podemos ter certeza disso? Porque 1 Pedro fala que os escritores do Velho Testamento, eles sabiam que estavam escrevendo para épocas futuras, mas eles não sabiam exatamente a que elas se referiam. É o que Pedro diz em 1 Pedro 1, 10 a 12. Foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e investigaram. Eles profetizaram a respeito da graça destinada a vocês, investigando qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas que eram indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava,
ao predizer os sofrimentos que Cristo teria de suportar e as glórias que viriam depois desse sofrimento. A eles foi revelado que, não para si mesmos, mas para vocês, ministravam as coisas que agora foram anunciadas a vocês por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, lhes pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos desejam contemplar. É o Pedro falando. Pois é, todo o sofrimento que Jesus Cristo padeceria estava escrito no Velho Testamento. Existem várias profecias. Essas foram apenas algumas citadas no livro de Salmos. Seus apóstolos não conseguiam enxergar isso e por isso ficaram desanimados, decepcionados, desesperados com a morte de Jesus. Eis a razão de todo o desespero. Estava escrito. Deveria ter sido suficiente para que eles fossem confortados, mas não foi. E isso é normal em nós, seres humanos. No final, tudo acabaria bem, mas eles não conseguiam enxergar isso. O livro que eu escrevi, o meu último livro, Sofrimento e Justiça, comentando o livro de Jó, olha só o que eu escrevi. Se Jó soubesse tudo o que ocorreria com ele, com o final de sua história no capítulo 42, provavelmente teria reclamado e falado menos, pois esperaria que logo tudo acabaria bem. Mas o Jó não sabia. Os apóstolos até sabiam, porque estava na palavra, mas eles não conseguiam entender essa palavra. Foi o que Jesus fez. Jesus sabia, e por esse motivo ele encarou com serenidade a cruz do Calvário, pois tudo estava escrito e ele sabia que no terceiro dia ressuscitaria. Em João 12 ele diz: angustiada está minha alma, que direi? Livra-me dessa morte, dessa hora? E ele mesmo responde: não, pois para essa hora foi que eu vim. Antes, Pai, glorifica o teu nome. E Deus naquele momento fala do céu: eu já o glorifiquei e continuarei a glorificar. Jesus, como ser humano, sentia desespero por aquela situação. Mas ele estava tão embasado na palavra de Deus, na palavra que ele próprio tinha assim trazido, mas ele como ser humano, naquele momento como ser humano sentia as dores, mas tão embasado na palavra, ele encarou a morte com serenidade. Nos dias de hoje, para termos uma vida com mais serenidade e confiança, precisamos notar que somos mais abençoados que Jó e dos apóstolos, porque Jó não sabia o que iria acontecer, porque não estava escrito. Os apóstolos sabiam uma parte, mas nós sabemos tudo o que irá acontecer. Todas as histórias relatadas nas Escrituras, tudo o que vai acontecer no final, estamos estudando na escola dominical, aqui em Pimentas, na Igreja de Jesus de Pimentas, Apocalipse. E o que é Apocalipse? Um relato da vitória de Jesus e da sua igreja sobre todas as forças espirituais do mal, começando lá contra o Império Romano, no primeiro século, e contra todas as forças que se levantarem contra Jesus e seu reino, até que ele volte e busque a sua igreja. Nos dias de hoje, nós temos muito mais motivos. O que precisamos fazer é o que Efésios 5,17 nos ensina. Por essa razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E onde encontraremos a vontade do Senhor e o que o Senhor quer de nós e o que vai acontecer? Nas páginas das Escrituras Sagradas. Pedro e os demais apóstolos compreenderam isso. E isso encheu seus corações de esperança, tanto que eles estavam prontos para morrer pela causa do Evangelho, porque haviam compreendido posteriormente, através do Espírito Santo, Jesus abrindo as suas mentes, e eles próprios, inspirados por Deus, diziam o que iria acontecer. E isso era suficiente para eles terem esperança. É o que nós precisamos. Você que está me assistindo, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, nós precisamos internalizar as Escrituras Sagradas, as suas revelações e as promessas de Deus e que vão acontecer, para que vivamos diariamente confiando nas belas e maravilhosas promessas do nosso Pai Celestial, que elas serão cumpridas no momento certo. Não sabemos pormenores, mas uma coisa sabemos: um dia Jesus volta, busca a sua igreja, destrói esse mundo. Satanás será jogado no lago de fogo com todos os seus seguidores, a falsa religião. Isso nós sabemos. Em Atos 20 fala que Satanás ele age, mas logo ele é assim. Atos 20 não, Apocalipse 20. Mas logo ele é jogado no lago de fogo com todos os seus. E por isso eu quero terminar lendo um texto que eu tenho utilizado muito para pensar em toda a Escritura. Pois tudo o que no passado foi escrito
para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Romanos 15, 4. Estamos apenas no comecinho do livro de Atos dos Apóstolos. Na verdade, você que me acompanha pela escrita, já estamos no capítulo 25 de Atos. Mas aqui, por esse canal, aos pouquinhos nós vamos colocando cada uma das reflexões que farão parte assim, do canal da igreja. Continue seguindo, dê o seu like, compartilhe com quem você quiser assim, compartilhar. Se você não é inscrito, faça sua inscrição, porque nós temos um único objetivo: proclamar a palavra de Deus. Nesse domingo, nós terminemos confiantes de que a semana está apenas começando. Não sabemos o que vai acontecer, mas uma coisa sabemos: tudo, absolutamente tudo, está nas mãos de Deus, sob o controle dele, e ele é poderoso para guardar todos os seus. Que Deus nos abençoe em mais essa semana.